Estamos online. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com pós-graduação em História Social e Cultural e mestrado em História Social e Cultural pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Múltiplos Saberes. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História e sou pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC, que é a casa do professor aqui na Zona Oeste. Hoje, nós teremos aqui na nossa live, a presença da professora Mariana Nunes de Carvalho, ok? Ela é doutoranda em História Política pela UERJ, ela é mestre em História Social pela Unirio, ela é especialista em História do Brasil, membro do LASA, que é o Latin American Studies Association, e do CLACSO, pesquisadora e professora de História da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, professora Mariana. Hoje Olá, ela vem falar sobre o tema História do Republicanismo no Brasil. Existe republicanismo no Brasil hoje? Já começa com uma provocação, né, Mariana? Pois é. Claro. Só para não perder o ápice, já começa provocando. Qual é a nossa função na sociedade, se não trazer a memória e provocar? Fazer com que a gente reflita diante do passado o que nós somos hoje. É o nosso papel social. Bom, Mari, muito bem-vinda. Muito bem-vinda ao Projeto Múltiplos Saberes. É um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje. Tá? A partir de agora, você tem 30 minutos para sua explanação sobre a sua pesquisa, que está em andamento, a pesquisa de doutorado pela UERJ, que está em andamento, e a gente vai dialogando no decorrer dessa live. Muito bem-vinda, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite de vocês para mostrar um recorte do meu trabalho, do trabalho que eu venho desenvolvendo na UERJ. Na verdade, eu venho desenvolvendo há muitos anos, porque eu estudo isso desde a graduação. Então, aí pode botar alguns bons anos nisso. E, bom, eu queria parabenizar também a vocês pelo projeto. É um projeto interdisciplinar que dá voz a gente, aos pesquisadores, que faz com que nós possamos apresentar um pouco da nossa produção científica para o público e democratizar um pouco mais do nosso trabalho, que fica muito restrito à academia, fica muito restrito aos nossos pares. Então, eu queria agradecer e esse espaço é muito importante para a gente. Bom, o meu tema de trabalho no doutorado, ele investiga o movimento republicano. O movimento republicano na década de 1870, que é quando ele surge de forma partidarizada. Mas, para isso, para a gente explicar esse movimento republicano e para a gente esgotar um tema, a gente tem que recorrer aos conceitos, A gente tem que recorrer também não só aos conceitos, mas a toda essa tradição desse conceito que existia aqui. Bom, o meu recorte temporal ele é de 1870 a 1880, não é até a proclamação da República, ele é essa década especificamente. E por que eu escolhi essa década? Porque, embora seja o início do movimento republicano de forma partidarizada, ou seja, com o surgimento de um partido republicano, a gente ouve na historiografia muito sobre o movimento republicano na década de 1880. Você falar em 1870, que é quando surge o partido, e depois só no final da década de 1880. E o que aconteceu no resto da década de 1870, Não teve mais movimento republicano? Bom, enfim, é por isso que eu fui estudar esse período, porque existe um hiato. E por que eu quis trazer hoje a história não falar especificamente da minha pesquisa e falar do conceito de república e do republicanismo do Brasil. Por quê? Porque a gente vive hoje no Brasil numa república. E muita gente não sabe o que é república.
não sabe conceituar a república. Então, eu acho importante que a gente traga um pouco disso para o público. Tá? Também acho importante mostrar como é que se dá a tradição republicana no Brasil, desde o seu período colonial até chegar o momento em que vai existir realmente a transição para esse regime. Então, vamos falar um pouquinho do conceito de república. O que é república? A república a gente entende como um regime político, né? Como uma forma de governo. E realmente é isso, é um regime político. Geralmente, principalmente na contemporaneidade, a gente entende república como uma contraposição à monarquia, como coisas distintas, diferentes. Mas será que é só isso? O conceito de república ele é um conceito antigo, tá? Bem antigo, e ele remonta o quê? A Roma, a tradição, a antiguidade clássica. Ele surge para definir e para conceituar uma nova forma de governo. Essa nova forma de governo é conhecida como res pública, a coisa pública, ela surge após o quê? O fim do mandato de Tarquínio. Tarquínio, que era o soberbo. Ele foi expulso de Roma e tem início uma nova forma de governo chamada república. Quem vai definir esse conceito é Cícero, que é um senador e um cônsul em Roma. E ele vai traduzir república do grego antigo, res pública, do grego antigo, politeia. Politeia vem do grego, que significa uma comunidade política formada por homens livres que vão fazer oposição à tirania. E o que é uma tirania? É um chefe de governo que governa de acordo com sua própria vontade. Então, Cícero vai resgatar esse conceito de politeia e vai traduzir como res pública, coisa pública. E vai nomear o conjunto de instituições que vai fazer o quê? Vai permitir o bom funcionamento desse regime que começa a vigorar, que é o regime republicano. A república ela tem a ver com uma forma de governo em oposição com o quê? Oposição com a tirania, contra o governo em causa própria, em vontade própria. E ela vai se ancorar em 2 princípios. Quais são esses princípios? O interesse do bem comum, que é o interesse do público diz respeito ao povo, e esse interesse do bem comum, do povo, que por povo Cícero vai entender como um grupo de pessoas associadas com uma vontade em comum para manter esse interesse, manter essa ordenação, vai precisar de um conjunto de leis. E é aí que surge o direito, o famoso direito romano. Então, a República Romana ela vai se ancorar em 2 princípios, em alguns princípios. A vontade, o bem comum, né? A coisa pública, a vontade do povo, o bom funcionamento da instituição pública, ancorada em um conjunto de leis que vão resguardar os direitos iguais. Essa vontade pública vai ser baseada num alto nível de igualdade entre os cidadãos, uma preocupação com a esfera pública, com o bem comum, partindo da ação dos cidadãos. Ele vai determinar que existem alguns inimigos dessa república. E quais são esses inimigos? É o uso privado da coisa pública, que a gente chama de patrimonialismo, e a corrupção. Para isso que existe o direito, para isso que existe o conjunto de leis. Esse conceito de república, que a gente chama de tradição republicana, ele vai ser resgatado quando? No Renascimento. O Renascimento começa um movimento de quê? De formação dos Estados Nacionais. Esses Estados Nacionais, com o rei, com poder centralizado, mas ele começa a ser utilizado, e ele vai ser utilizado principalmente na França, com Jean Bodin, que vai falar o quê?
ele vai usar o termo república para definir as monarquias que têm um conjunto de leis, e que primam pelo bem-estar social e pelo bem comum. Novamente, o conceito de república ele é resgatado. Essa tradição republicana de Roma, ele é resgatado quando? Ele vai ser resgatado e utilizado na modernidade pelos iluministas e pelos ideais liberais. Por quê? Justamente pela questão da noção de bem-estar da sociedade, de igualdade de direitos, que era isso que o movimento iluminista desejava, lutava contra o quê? Contra o antigo regime, contra a sociedade de privilégios do antigo regime, resguardados por o quê? Por uma Constituição. Essas são as premissas do Estado liberal moderno, que vê na República a forma de governo ideal. E é nesse momento que vão surgir também as grandes repúblicas, que são quais? Em 1776, a gente vê o nascimento da República dos Estados Unidos da América. E em 1792, a República Francesa, no segundo momento da Revolução Francesa. Então, surge aí as duas grandes repúblicas que vão dar as bases do republicanismo do século XIX e das repúblicas que vão se formar e que se formaram até hoje, né? Até o nosso momento. E republicanismo? O que é republicanismo? Republicanismo é a linguagem e o vocabulário específico da construção da res pública, da coisa pública. Ele vai refletir quais são as instituições capazes de lidar com essas ideias de justiça, de liberdade, de bem comum e de direito. Então, a gente tem o conceito de república como não só uma forma de governo, mas também como a ideia do bem público baseado e se valendo de um conjunto de leis que vai limitar determinados poderes em nome do quê? Em nome da liberdade do povo, em nome do bem-estar do povo, em nome dos interesses do bem comum. E o republicanismo vai ser a linguagem e o vocabulário desse conceito, né? E o que é o republicanismo hoje? Qual é a linguagem, qual é o vocabulário, quais são os adjetivos que vão expressar esse bem comum? Bom, primeira coisa, o republicanismo hoje está ligado à ideia de democracia, pois a democracia ela vai ser necessária para quê? É a democracia quem vai demonstrar o interesse público através da participação popular, seguindo determinados princípios, determinados critérios do direito, na maioria, ele é resguardado pela Constituição, e ela se orienta a partir de um conjunto de valores. Que conjunto de valores é esse? São os valores da tolerância, da amizade, da solidariedade, da boa convivência entre as pessoas. Então, esse é o vocabulário, essa é a linguagem, esses são os valores que orientam o republicanismo hoje. Bem, agora vamos, que a gente já sabe o que é república, que a gente já sabe o que é republicanismo, que a gente já entendeu o que a ciência política, a história, a teoria política define como republicanismo na contemporaneidade. Vamos falar um pouquinho de Brasil. A gente sabe que o Brasil foi, durante muito tempo, uma colônia de Portugal, então seria anacrônico a gente falar que em 1627 existia Brasil. Mas Brasil colônia, foi nesse momento que a palavra república aparece pela primeira vez como referência para nós. Ele foi citado pelo de Salvador no livro História, e aparece pela primeira com toda essa carga ligada ao conceito clássico de república
que tem a ver com a boa gestão da coisa coletiva, né? Com a boa gestão da coisa pública. E o Frei Vicente de Salvador dizia o quê? Que o conceito que é incompatível com a administração colonial. Por quê? Por que será que ele diz isso? Qual é a principal característica da administração colonial e que a gente vai perceber ao longo da nossa história? É o privilégio dos interesses individuais em detrimento do interesse coletivo, do bem-estar. Graças a Deus que isso já não acontece mais hoje, né, Mariana? Hoje isso não acontece mais no Brasil, que maravilha, hoje, né? Coisa boa. Pois é, não acontece. Bom, o ideal republicano ele vai aparecer na colônia em outros momentos. Qual é o segundo momento que eu estou usando como referência? Eu não falei, eu estou aqui citando, mas eu não falei quem eu uso como referência. Quem eu estou usando como referência é a Heloísa Starling, que tem um trabalho muito interessante sobre o conceito de república na colônia. Muito interessante, não, um trabalho muito bom, na verdade. E o Jorge Borer, que fala sobre a formação do Partido Republicano, e aí ele vai traçar toda a trajetória de república. E os dois citam que, no segundo momento, do conceito de república, o Brasil ele vem inspirado nos ideais iluministas e na República Norte-Americana, recém-formada, que são nas conjurações, na mineira, na baiana. Esse é o segundo momento. Existia aí um ideal republicano e de ruptura com a metrópole, de transformação, mas não tinha ainda uma questão de gestão da coisa pública para o bem-estar público. Essa ideia, esse conceito ciceroniano vai ser retomado na colônia num terceiro momento, que é na Revolução Pernambucana de 1817. Na Revolução de 1817, Pernambuco, eles vão se rebelar contra a corte, né? Eles vão proclamar uma república provisória e vai ter uma questão muito interessante que eles vão, além deles se aproximarem da tradição ciceroniana, da questão da boa gestão da coisa pública, de manter a decisão dos interesses públicos, eles vão se aproximar da tradição francesa de quê? De igualdade de direitos. Por quê? O que existia no Brasil e que eles vão tentar romper? Escravidão. Então, eles acham que todos são iguais e que essa ideia de idade igualitária entre brancos e negros em um contexto de sociedade escravagista. Saindo da colônia, a gente já entra no Império, e aí o que a gente tem em termos de cenário? Brasil começa a se formar enquanto Estado nacional independente, vários estados nacionais começam a se formar na América, e o Brasil de uma forma muito diferente do resto da América como um todo. O Brasil se mantém uma monarquia. Se mantém porque a gente tinha aqui a família real, que transforma a colônia primeiro em eleva, né? Bom, o Brasil deixa de ser colônia. Enfim, me fugiu agora a palavra. Mas o Brasil deixa de ser colônia e quem proclama a independência é o herdeiro do trono. E diante de um contexto onde toda a América se torna república, com o conceito de república e com a ideia de república, ela é completamente existe uma repressão por parte da coroa, né? Ela vai
se expressar na Confederação do Equador em 1824, que eles também vão proclamar uma república, vão adotar uma constituição e vai ser reprimida. E aí a gente começa a ter o termo republicano, ele passa a ser, como existe toda uma construção de que e uma tentativa de construção do Estado Nacional, de formação de identidade de nação ligada à monarquia, o termo republicano ele vai ser considerado quase um xingamento. Ele era chamavam de republicano quem fazia críticas ao imperador, ou então quem quisesse derrubar o imperador. Então o termo republicano estava ligado a isso. Mas existia nesse momento, principalmente por conta dos exaltados, existe uma linha na historiografia que interpreta que os ideais republicanos estavam presentes nesse momento do primeiro reinado e da regência. Não necessariamente como ideia de regime, mas como a valorização do bem comum, como a valorização da coisa pública, mesmo que quem defendesse isso fosse monarquista. Nós que somos historiadores, a gente sabe como se dá a construção da história do Brasil. Como bem falou o Frei Vicente de Salvador, na colônia existia a prevalência dos interesses privados em relação aos interesses públicos, e isso permanece. Mas existia um grupo que pensava na coisa pública, no bem da sociedade como um todo, na valorização desse bem. Então, isso existe uma linha de historiadores representada pelo Marcelo Basile, pelo Marco Morel, pela minha orientadora, Lúcia Guimarães, que vão identificar, esses pesquisadores vão identificar esse ideal republicano, que é o que vai marcar a tradição republicana brasileira até esse momento, tá? Da colônia até o período regencial. Quando a gente tem, em 1870, um movimento republicano em si, que ele surge a partir da cisão do Partido Liberal. O Partido Liberal ele vai ter uma ruptura com o governo, a parte dos extremados eles vão formar o Partido Republicano. E aí essa tradição republicana brasileira ela muda, ela sofre uma transformação. E o discurso republicano, a partir de 1870, que é quando a gente tem o início desse movimento, a partir da formação de um partido organizado, participando do governo e se nomeando como republicanos, essa tradição ela deixa de ser pensada como o bom exercício e o bom governo para o bem comum e passa a ser como alteração de regime. O Manifesto Republicano de 1870, o jornal A República, que vai até 1874, e o que existe de movimento, eu posso dizer principalmente da década de 70, que é o que eu estou estudando com profundidade, ele se coloca a alternativa republicana como uma modalidade de governo, mas ele não propõe mudanças na estrutura da sociedade. Qual é a estrutura da sociedade brasileira nesse momento? É uma estrutura escravagista, baseada nesse tipo de mão de obra, que eles vão chamar de mão de obra servil. Eles não se referem à mão de obra escrava, eles se referem à mão de obra servil. Ancorada na grande propriedade, embora eles busquem um Brasil moderno, um Brasil desenvolvido, eles não rompem com esse tipo de sociedade. Então, o movimento republicano que surge em 1870, além dele não ser um movimento de grande reverberação, ele é pequeno, ele é restrito a uma parte da sociedade e que
tem expressão, principalmente o pessoal de São Paulo, né? Os militares que se fortalecem pós a Guerra do Paraguai, querem uma participação política, eles não estão voltados para uma mudança na estrutura da sociedade que vai garantir o quê? O bom governo de todos e a participação de todos e a garantia de cidadania a toda a população. Eles estão preocupados em fazer contraposição ao regime imperial porque eles querem uma sociedade moderna. E eles acreditam, usando todo um arcabouço, toda uma linguagem do momento, que a monarquia ela não é o regime político adequado a essa modernidade. O regime político é o republicano. Por quê? Eles fazem também oposição a algumas questões desse regime político que existia aqui da monarquia, que é o poder moderador, que garantia a centralização do poder, e eles queriam autonomia nas suas províncias, justamente porque eles eram grandes proprietários. Cada um ali, eles não queriam estar submetidos à centralidade. Então, eles usavam como exemplo a República Norte-Americana, que é o grande exemplo deles, para fazer o quê? Defender os ideais federalistas e de centralização política. Então, o ideal, a tradição republicana. Então, e ela acaba dos ideais liberais. E aí, em 1880, esse movimento ele vai pegar carona no movimento abolicionista, né? Que vai, com a abolição, a estrutura imperial vai se ver sem o seu apoio político e vai se ancorar no exército. Vai se ancorar no exército para conseguir o seu suporte para vir a proclamação da República em 1889. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Como é que foi construída essa República em que a gente vive hoje? Ela foi construída num ideal de república, ela foi proclamada dentro de um ideal de república que não tinha relação com a tradição clássica. Não tinha relação com o conceito de república ciceroniano, que é o conceito de república que a gente vai e que vai definir o que a gente espera de um governo republicano. Ele vai estar ligado muito mais a uma mudança de sistema político que não vai para garantirem o quê? O bom funcionamento da coisa pública. Entende? No século XX, já com a República proclamada pelos militares, que tinham, sim, o seu projeto de república, um projeto de república baseado nas ideias de Comte, do positivista, que defendiam. Que tipo de república eles defendiam? Era a ditadura dos mais capazes. Ora, se os interesses daqueles que apoiavam o movimento republicano era um Estado eles se colocavam contra a centralização política, eles não iam aceitar um projeto republicano que defendia uma ditadura dos mais capazes. Então, esses militares não ficaram muito tempo no governo. Mas, ao longo do século XX, a gente vai ver uma participação efetiva deles em vários momentos. Tem aí o conceito de república hoje, atrelado à ideia de democracia. No século XIX também, tá? A partir de 1870,
o conceito de república ele se confunde com o de democracia. Só que era um conceito de democracia que não era tão amplo como o que a gente define hoje. A gente vai ter esse século XX e esses 130... Ano passado comemoramos 130 anos de república. Esse ano vamos para 131 anos. É uma construção tanto quanto tortuosa, né? Com várias inversões. Momentos de suspiros democráticos e outros de suspiros antidemocráticos. A partir de 1988, a gente tem a construção de um Estado que tenta se aproximar das democracias, de um Estado republicano que tenta se aproximar com a Constituição das democracias modernas. E a partir do que eu vi de explanação hoje sobre o histórico de Constituição Pública, republicanismo hoje, a gente consegue debater o nosso cenário atual. Eu acho que a gente tem conceitos, a gente tem argumentos, e para analisar diante dessa configuração um tema extremamente... E pergunta para vocês. Existe mecanismo? Então, essa é a pergunta, gente. Pois é. Ao pessoal que está nos assistindo agora, né? Existe republicanismo no Brasil, Alan? Depois dessa fala incrível da Mariana? E quando a gente vê aquela reunião ministerial horrorosa, a gente consegue pensar no republicanismo nesse país hoje? Pois é, né? Se eu não me engano, foi José Murilo de Carvalho, né, que disse em um dos seus livros que a república foi instaurada, mas não havia republicanismo, né? Ela não está ouvindo a gente, Alan. Ela não está? Deixa eu tirar ela aqui. Eu coloco ela outra vez. Tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá, né? Então, depois dessa explanação bem resumida, ela conseguiu resumir, né, da década de 70 do século XIX, né, até os dias atuais, de uma forma assim bem didática, né? Uma explicação assim bem sucinta, de fato, em pouco mais de 30 minutos, 32 minutos, toda a história do republicanismo, né, a história da República, na verdade, do Brasil, né? E aí ela lança essa pergunta instigante, né? Eu gostaria de ver se algum dos nossos espectadores tem algo a responder, né, sobre se acredita que existe republicanismo hoje no Brasil, né? Se existe essas características que definem, né, o republicano, né, a ideia de pensar na coisa pública, né, de prezar pelo público, prezar pelas coisas que sejam do bem coletivo, né, ao invés do individualismo. Enfim, aí a gente começa a entrar esses questionamentos, né? Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas assim que a professora retornar aqui, eu lanço ela aqui na tela para vocês assistirem. Acho a fala da Mariana bem interessante, sobretudo se a gente parar para pensar o recorte temporal que ela utiliza, né? Começar a pensar essa construção de republicanismo no Brasil a partir dos anos de 1870, né? Esse ato da pesquisa da Mariana, com esse recorte temporal dela, nos traz muitas informações importantes, porque a gente fica se perguntando o que houve, né? A gente fala muito ali dos anos 70, os 80, a gente chega ali à proclamação da República, e há ainda uma lacuna. Então, o trabalho da Mariana é extremamente... Mariana, estamos falando aqui sobre o seu recorte temporal. Você consegue ouvir a gente? Estou ouvindo. Eu caí. E esse recorte temporal que a Mariana utiliza, ele é muito interessante porque não há estudos
desse período, né? O que estava acontecendo. A impressão que eu tenho, enquanto colega da Mariana e amiga pessoal da Mariana, é que a gente tem aí um momento de muito mais ideais voltados para a preservação dos seus próprios interesses, dos interesses privados, do que basicamente dos interesses públicos e do conceito clássico da república com a coisa pública, né? Res pública. Hoje, graças a Deus, a gente não vê mais isso, a gente não tem mais esse problema com a coisa pública. Realmente não há interesses privados misturados com interesses públicos no atual governo brasileiro. Isso é coisa do passado, né? E a gente anda, e aí, tirando a brincadeira, o trocadilho da brincadeira, a minha questão com a Mariana seria a seguinte, Mariana, essa minha colocação da manutenção dos seus privilégios dentro do seu recorte temporal, ela é correta? É isso mesmo que eu estou entendendo? Mariana, você entendeu a pergunta? Você está me ouvindo? Alessandra, repete a pergunta, porque cortou. Tá, repito. O seu recorte temporal, né, vai estar trabalhando aí a ideia de que há manutenção de privilégios, né? Desse grupo aí que está buscando esses ideais republicanos, tá? Não é tão republicano assim. É isso mesmo? É isso que eu consegui entender do teu trabalho? Existe aí a manutenção de privilégios, muito mais do que o conceito clássico de república? É o seguinte, Alessandra, quando eu comecei o meu projeto, eu achava que existia um ideal revolucionário nesse movimento. E você sabe que, à medida que a gente vai se deparando com as fontes, a gente vai... a nossa hipótese acaba sendo... né, não se comprova, e a gente encontra outros elementos. Eles não tinham nada de revolucionário. Tanto que eles falavam, quando você começa a ler os documentos, eles falavam que era uma revolução por meio das letras. Ou seja, eles iam usar ali aquelas ferramentas discursivas que eles tinham para falar mal do governo, mas eles mesmos se colocavam como reformistas. Eles queriam algumas reformas. E que reformas eram essas? Eram as reformas que garantiriam uma maior autonomia para eles. Eles não queriam mudança de estrutura. Eles não eram abolicionistas. Eles eram capitalistas que se enxergavam que a manutenção eles nem tocavam, na verdade, na questão da mão de obra, tá? Quem tocava era o imperador. Eu tô fazendo uma compilação das demandas de Dom Pedro para o Congresso, porque eu estou comparando até que ponto vai o liberalismo desses republicanos nessa década. Então, não era nem manutenção de privilégio, que eles não viam como privilégio. Para eles, aquilo era um direito deles. Uhum. Por quê? Eles eram capitalistas, aquilo era uma propriedade. Eles não viam como privilégio, Alessandra. Eles viam como uma manutenção realmente do sistema. Então, essa questão da república é muito mais um elemento retórico do que até mesmo querer se colocava como uma mudança de regime, mas não necessariamente precisava ter mudança de regime, não. O que eles queriam era maior autonomia mesmo. Era isso, basicamente isso. E se abolida a escravidão, eles queriam ser ressarcidos, porque eles iam perder os bens deles. Tinham que ser ressarcidos pelo Estado. Então, era uma coisa, assim, hoje, aos nossos olhos, esquisita, mas diante do contexto, daquele contexto ali, daquele momento, era o que existia, era o que tinha para ali. Então, a gente acaba se
decepcionando um pouco, né? Porque a gente é historiador, a gente vai, caraca, movimento republicano, mudança de regime, romper com a monarquia atrás daqueles homens com aquelas palavras lindas. Aí você vai ler. Aí você o que eles pedem, o que eles querem. Não tem bem-estar social, não tem bem-estar do povo. Tem o bem-estar deles, a manutenção dos direitos deles, da propriedade deles. Se eles vão perder um bem, que para eles viam pessoas como bem, eles precisam ser ressarcidos pelo Estado, porque é o Estado quem está fazendo isso. Então, era nesse cenário, nesse contexto. Então, eu não posso nem falar para você que era de manutenção, que eles não viam como um direito deles. Que estava sendo o quê? Estava sendo pelo Estado. Eles estavam perdendo um direito, na verdade, na cabeça deles, no entendimento deles. Hein? Compreende? Tá. Mariana, você trabalha muito com a questão das fontes, né, dos jornais. Uma das bases das tuas pesquisas. E eu acho que é muito pertinente a sua pesquisa nesse sentido, quando a gente fala dos jornais, porque hoje a gente está vivendo aí uma enxurrada de discursos, né, contra a mídia, né, brasileira, de oposição ao governo, né? A gente, lógico, tem a mídia de apoio e a mídia de oposição. E você poderia falar para a gente só um pouquinho em relação a essas suas fontes, desses jornais de oposição? O que você tem encontrado? Tem como você fazer uma explanação para a gente sobre isso? Essa importância da mídia, dessa mídia livre, né? Porque até no período de Dom Pedro II, a gente tem uma imprensa que está lá, alguns trabalhando a favor, com um discurso a favor de Dom Pedro, outros contra. Você tem como explanar isso para a gente um pouquinho? Alessandra, eu não estou te ouvindo. Oi, você está me ouvindo agora? Está ouvindo? Agora estou. Tá. Você tem como... Você utiliza as suas fontes. Repetir, por favor? Oi, como uma das suas fontes, você... Voltou? Como uma das suas fontes, você utiliza os recortes de jornal da época, dos anos 70, né? 1870. Em tempos de debate em relação à mídia livre, né? A essa imprensa livre, na verdade, e a gente tem visto aí algumas agressões à imprensa, você tem como explanar para a gente alguma coisa em relação à imprensa de 1870? Porque alguns apoiavam lá o Dom Pedro II e outros não. Você pode explanar para a gente um pouquinho sobre? Bom, hoje a gente tem mídia, na época a gente tinha imprensa, diferente, né? Só tinha o suporte de papel. Essa imprensa, ela era muito voltada como... Ela era o quê? Ela era um palco de debates, como é hoje, né? Se é que hoje a gente ainda pode configurar como um palco de debate, porque quem está debatendo está sendo perseguido. Mas, então, a característica dela era... E ela era uma extensão do parlamento. Ela era uma extensão do Congresso que ali eles usavam para levar o que se discutia e debater essas questões políticas referentes. Ela não atingia o público como atinge hoje. Por quê? Porque ela era escrita, pouca gente tinha acesso. A massa da população naquele momento era analfabeta. Sim. Então, ela atingia um público específico, certo? Mas ela era um instrumento, sim, de debate político, e ela era, sim, utilizada pelas principais... A partir de 1870, ela passa a ser utilizada principalmente pelas classes médias para se posicionarem politicamente também e para se fazerem ouvidas. Tem um grande número de jornais. O movimento abolicionista ele vai usar muito a imprensa. O José do Patrocínio tem inúmeros jornais onde ele vai fazer propaganda abolicionista. Eu moro aqui na Taquara e tem uma parte da Taquara que as ruas são todas com
nome de jornais do José do Patrocínio. Ele tinha inúmeros veículos de comunicação que ele usava para quê? Para se posicionar politicamente. Então, a imprensa ela tinha essa função. Embora ela não tivesse o impacto que ela tem hoje, porque ela atingia muito menos gente, só atingia quem era letrado, mas ela tinha essa função de arena de debates, como tem hoje, dadas as devidas restrições. E também tinham esses xingamentos que a gente vê hoje, tinha também. Nossa, como eles falavam de Dom Pedro era um tirano, um déspota, xingavam a princesa Isabel, falavam que ela era feia. Também tinha baixaria, também tem hoje, fake news também. Fala, Entendi. Então, assim, a minha pergunta, na verdade, é apenas uma extensão, né? Não é nem uma pergunta, é mais para... consegue me ouvir? Consigo. Seria sobre... Para que você falasse um pouco mais sobre a ligação do patrimonialismo, né, como um obstáculo para o republicanismo. Bom, o patrimonialismo é o grande inimigo da República. Se a República ela é o bem, ela é a gerência que prima pelo bem comum, pelo bem coletivo, o patrimonialismo é o oposto disso. Ele é usar a coisa pública em benefício próprio, em benefício individual. E isso, inclusive, tem que ser limitado pelo conjunto, pelo aparato jurídico, que vai salvaguardar a República. Ela tem esse aparato jurídico justamente para isso. Porque a tirania ela é patrimonialista. A tirania ela vai governar em causa própria, de acordo com a vontade própria. Então, o patrimonialismo ele é contra aquilo a República tem que lutar. Então, a gente tem aí, quando a República é proclamada, e principalmente nos anos iniciais de República, a gente vê aí um choque com a tradição republicana enorme e que perdura durante toda a nossa República, os nossos 130 anos, que vamos completar 131. Eu vi uma vez uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, ele já tinha deixado, já não era mais presidente, e ele dizia que o grande entrave da República do Brasil, que era impossível ser presidente do Brasil tendo que lidar com o patrimonialismo. Ele não fez maiores explanações sobre isso, mas a gente, quem é bom entendedor, né? Meia palavra basta. Pois é, e o público... né? Pois é, e o público e o privado sempre muito misturado, né? Eu lembro que na época que eu fazia uma pós-graduação, a gente trabalhou muito com o livro do Ilmar Matos, né? O Tempo Saquarema, e havia sempre essa ingerência entre o público e o privado, né? Essa coisa de aproximação. E se a gente for trazer para o nosso tempo hoje, tá me ouvindo, Mari? Você está ouvindo? Uhum. Tá. E se a gente for parar para pensar nos tempos de hoje, é o que a gente tem presenciado, né? Constantemente nos debates. Está ouvindo? Eu vou... Ela não estava ouvindo, Alan. Pois é. Está ouvindo agora, professora? Está ouvindo, Mari? É o problema de conexão, né? Está ouvindo, Mariana? Você consegue ouvir a gente? Acho melhor voltar, Alan. Eu acho que ela não está ouvindo a gente. Melhor sair, voltar. De antemão, eu quero agradecer aí todas as pessoas que estão, todos os nossos seguidores, né, que estão seguindo a gente agora nesse momento, né, ouvindo. As pessoas estão comentando pouco, hein? As pessoas estão comentando pouco, hein? Da professora Mariana, né? E a gente pensar realmente nessa provocação que ela faz, se a gente tem de fato o republicanismo no Brasil. E aí, Alan, o que você acha? A gente tem republicanismo ou não tem? Nenhum, né? Acho que
a discussão aqui, eu não queria responder, né? Mas eu já respondendo, né? É mais do que evidente de que, de fato, esse ainda é um dos grandes estigmas da nossa república, né? Nós somos uma república que não há republicanismo, não há o espírito de uma república na nossa república, né? Pois então, os próprios governantes, os próprios representantes aí do povo nessa república não conseguem entender esse conceito de republicanismo, né? Pois é. Deixa eu ver aqui. Tenta trazer a Mariana de volta. Professora, consegue nos ouvir? Eu ouço, mas eu não me vejo, eu não sei se vocês me veem. Não, a gente não está conseguindo te ouvir, mas a gente está te ver, mas a gente está te ouvindo bem. Eu não me vejo também, mas estou ouvindo otimamente. Tá, Mariana. Acho que é bom, melhor ouvir, né? A gente está com problema técnico, não está conseguindo voltar. Porque a gente já está quase em 1 hora, então acho que para não atrapalhar mais, assim, postergar mais a live, eu acho que é uma pena, né? Mas se você estiver conseguindo nos ouvir melhor, a gente daria continuidade mesmo, tá? Deixa eu... Estou ouvindo bem. Tá, ô Mariana, eu estava aqui com o Alan durante essa tentativa do retorno da imagem, e eu estava indagando aqui o Alan, e aí, Alan, a gente tem ou não tem um republicanismo no Brasil? Pô, adivinha qual a resposta do Alan, Mariana? Qual? Não sei. Fala aí, Alan. Não tem. Não temos republicanismo. Não temos republicanismo no Brasil. Sim, eu acho que a gente tem em alguns momentos e dá umas escorregadas em outros. Nesse momento, usando determinados parâmetros, por exemplo, o que é o bem público? Acho que a gente precisa pensar nisso. O que é o bem público? O que é a vontade popular? É a liberação do porte de armas ou é a assistência médico-hospitalar para todo mundo, entendeu? O que a gente vai usar como referência? Se a gente for usar como referência a Constituição, neste momento, eu acho que a gente não tem uma república e muito menos um republicanismo, tá? Se a gente usar o conceito de republicanismo como a tolerância, a amizade, o bom convívio entre os cidadãos, o que a gente tem hoje é um cenário de embate, de confronto, inclusive levado para a política externa. Então, realmente, neste momento, a gente não tem. Mas até 2018, com os problemas que toda a República tem, que todos os estados vão ter, a gente vê, sim, uma tentativa de atender as demandas. Eu posso falar principalmente na área da educação, que é a nossa área. A gente vê um esforço crescente e até meio que determinista de atender às demandas constitucionais. É a universalização do ensino, o direito à educação estendido a todo mundo. A qualidade ainda não é lá. A gente não atingiu o que se espera de um ensino de qualidade. Mas aí a gente já tem o que a gente não tinha, na década de 80, que é a universalização do ensino. Hoje, quase 100% das crianças estão na escola, que é um direito do cidadão, que, de acordo com a Constituição, é o que norteia o bem público, entendeu? Então, eu acho que, assim, como parte do processo histórico, e na tentativa de uma construção de um Estado mais democrático, esse vem e vai, eu acho natural. A questão é que, vivendo isso, a gente fica muito inseguro e muito temeroso aonde a gente vai parar, entendeu? Porque a expectativa... Mariana... E aí você tocou num ponto muito, muito importante de debate dentro desse momento do republicanismo que a gente está vivendo, ou melhor, que a gente não está vivendo, em relação à educação pública e de qualidade, né? A gente vem acompanhando aí um maciço desmonte das instituições públicas
de ensino. Naquela reunião desastrosa, que eu poderia, nem sei se consigo chamar aquele circo de horrores de reunião, o próprio ministro da Educação dizendo que ele odiava o termo povos indígenas, e aí a gente pensar na quantidade de indígenas, né, que estão conseguindo adentrar as universidades públicas a partir, né, de programas para a educação que fez com que a educação chegasse a outros grupos sociais, senão aqueles de sempre da elite. Né? E a gente tem visto nesse momento esse desmonte todo da educação. Então, se a gente parar para pensar no governo de hoje, o atual governo brasileiro, você já sinalizou aí que há uma alternância entre períodos de republicanismo que ele acontecia, apesar de todos os pesares, e nesse momento agora a gente realmente então não está vivendo um período de republicanismo, né, no país. E aí eu queria só que você, para a gente poder amarrar, você traçasse rapidamente um panorama dessas percepções que você tem para o republicanismo nesse momento no nosso país. Bom, eu nem quis usar a reunião como referência para o debate. Mariana, você conseguiu me ouvir? Consegui. Vocês estão me ouvindo? Me ouve? Sim, Mariana. Eu ouço. Ela que não está ouvindo, Alessandra. Alan, tenta. Bom, eu não quis usar... Desculpa, problema de conexão. Né? Sabe que ao vivo é assim mesmo. Né? A gente encontra aí alguns pequenos empecilhos. Aquela reunião ali... Mas aguardar a Mariana para ela poder... Na verdade, ela não está escutando. A Alessandra não está escutando. Mas pode continuar, professora. Pode continuar a sua colocação. Aquela reunião ali, o que tratava de interesse público? Nada, né? Aquilo ali foi um panfleto. Pois é. Mas, enfim, eu não vou me estender nisso, porque, enfim. Sobre a questão da educação, a gente tem que olhar a educação como o que diz a lei, o que diz a Constituição. O acesso universal à educação é uma garantia legal de todos os cidadãos brasileiros, entendeu? Então, o governo, quer queira, quer não, ele tem que atender. Quando ele não atende, quando ele não segue as leis, quando ele cria leis próprias, ele está sendo o quê? De acordo com a tradição ciceroniana, está sendo tirano. O que eu vejo hoje com relação ao desmonte da educação é uma tentativa de romper com esse Estado democrático que se tentou construir a partir de 1988. Tá? A Constituição de 1988 ela é uma Constituição... ela dizem, né, gente, meu Deus do céu, que é uma Constituição socialista. Não, ela não é. Ela é uma Constituição de características liberais, iluministas, que falam do quê? Justamente da igualdade de direitos entre todos os cidadãos. E a educação, ela é a principal ferramenta que vai garantir essa igualdade de direitos. Então, se você tem um desmonte... Porque a gente nem conseguiu chegar nisso ainda. A gente está há 30 anos tentando construir isso. A gente sabe que um processo histórico ele não se muda em 30 anos. Ele se constrói e para ter uma consolidação leva pelo menos 50. A gente que é historiador sabe que o processo histórico é lento, porque tem toda uma estrutura por trás que precisa ser desfeita. Não só desfeita. Então, se em 30 anos ele começa a ser desmontado, a gente não vai chegar nesse ideal de igualdade de direitos para todos, entendeu? Se é que essa Constituição daqui para frente vai continuar existindo, né? Pois também Maria, momentos difíceis, né? Bom, Mariana, eu quero muito, muito, muito agradecer a sua presença aqui. Desculpar algum problema técnico que a gente teve agora no finalzinho, né? Pedir desculpa também às pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Agradecer muito, foi
fantástico tê-la aqui conosco. Espero que a gente possa recebê-la em outro momento para uma nova explanação. E assim, foi um prazer enorme. Agradeço muito, viu, Mari? Eu agradeço vocês, agradeço o convite, agradeço a quem ouviu. Se quiserem falar comigo, me procurem no Instagram ou no Twitter. Eu não tenho usado Facebook, porque está me deixando doente, então Mas no Instagram, meu contato é Marim Carvalho. Quem quiser falar, tiver pergunta, no Twitter também é o mesmo, tá? E muito obrigada pelo espaço, e eu agradeço vocês também por promoverem essa possibilidade da gente se colocar e da gente trazer um pouco do nosso trabalho. E eu agradeço a quem assistiu. Obrigada, Mari. Obrigado, professora. Muito obrigado. Obrigada, Mari. Beijo. Tchau. Vamos então, lá, pessoal, Alan. essa foi a nossa live, né? Bem, aqui nós temos alguns comentários, né? Um forte abraço para Nelly Penarieta, não sei como se pronuncia, desculpa, Nelly, mas forte abraço a ti, tá? Muito obrigado por estar assistindo aqui. Obrigada, Nelly. Nós temos também o comentário da Dani Pinheiro, né? Não temos republicanismo no Brasil, nem sabemos como o povo que é. É mais por aí, né, Dani? Nesse momento a gente está vivendo, como a gente viu aqui na explanação, né? É mais ou menos por aí mesmo. Estamos tendo assim, parece um pesadelo. Eu acho que, não sei como vocês se sentem, né? Mas parece que a gente não está acordando ainda desse pesadelo, né? Pensar que o Brasil antes era, apesar de todos os pesares, tá, gente? O Brasil nunca foi um sonho, né? Nunca foi um sonho. Mas agora, se tem uma palavra para designar o Brasil, o atual momento político, né? Que a gente está vivendo, o caos que a gente está vivendo, ele não é só na saúde, né? Mas o caos político, que já de um tempo para cá já vem arrastando o Brasil, faz com que o caos da saúde seja muito pior, né? É como uma cama elástica, sabe? Que só deixa impulsionar todos os outros caos, todos os outros problemas, todas as outras querelas que a sociedade, né, que a sociedade está passando agora, né? Então, é isso, né? A gente agradece o seu comentário também, né? Olha, muito obrigado. Amanhã a live é do professor Sidney Vitor Maia. Ramos, né? Vamos já fazer o nosso jabazinho aqui, Alan, para amanhã, para quem nos acompanhou, amanhã nós temos a live do professor Vitor Ramos, ok? Que vai fazer uma explanação muito interessante sobre neurolinguística, tá? Então, ele é da área de letras, profissional de letras. Venha participar conosco, né? Esse projeto, ele é um projeto múltiplos saberes, né? Portanto, interdisciplinar. Então, a gente não vai ter somente profissionais da área de história, da área das ciências sociais, mas de todas as áreas, né? Por questões de calendário, de cronograma, é que a gente acaba coincidindo, né? Algumas lives, alguns convidados, as lives deles estarem próximas uma das outras, né? Mas é pura coincidência mesmo. Mas a gente vai abrir espaço para todas as áreas. A presença de vocês hoje. Pois é, e aí a gente vai fazer o nosso jabazinho agora, merchan. Né? Isso, nosso merchan aí do espaço Múltiplos Saberes, né? Pós-pandemia, a gente vai estar lá recebendo quem tiver interesse para o reforço escolar, preparatório Enem, preparatório militar, cursos livres, concursos públicos para a área de magistério, ok? Então, fiquem à vontade em entrar em contato com o nosso espaço Múltiplos Saberes. Agradeço aí a vocês toda a participação, tá? A presença nessa live e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado, ok? E desculpem mais uma vez pelos problemas técnicos, né, que acabam surgindo, mas a gente sabe que em tempos de pandemia, ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é muito complicado, né?
mas ainda assim, muito obrigado e agradeço a vocês, ok? Não deixam também de se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal Projeto Múltiplos Saberes no YouTube, tá? Todas as nossas lives, elas são postadas lá, ok? Então, se você não assistiu, se você quiser reassistir, se você quiser compartilhar com amigos, parentes, vocês podem compartilhar diretamente do YouTube. Se vocês quiserem assistir numa tela maior na televisão de vocês, para quem tem, né? A televisão Smart TV, ela consegue também ter acesso ao YouTube. Então, vocês podem ver a gente em todas as plataformas, ok? Muito obrigado pela presença de vocês e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.